O tema que a gente vai pensar nessa noite, e que eu queria chamar a sua atenção, é vida relevante. E eu vou extrair, na verdade, essa temática a partir de um livro da Bíblia chamado de Ageu, livro do profeta Ageu, um dos últimos livros do Antigo Testamento. Se você nunca teve contato com o livro de Ageu, se você nunca leu ele em algum momento na sua vida, seja bem-vindo. Hoje vai ser o seu primeiro contato, a sua primeira experiência. É bem verdade que é muito comum a gente, por vezes, deter o nosso devocional e o nosso momento com Deus nas leituras dos evangelhos, das cartas de Paulo. Talvez a gente vá para o Antigo Testamento, ler um pouquinho dos Salmos. Talvez você tenha curiosidade de como o mundo começou e aí você vai ler Gênesis. Mas pouquíssimas pessoas leem os profetas, principalmente os menores. Até porque eles já são chamados assim, né? Profetas menores, você pensa, poxa, o que eles têm para nos ensinar? Mas é verdade que os profetas menores, eles têm muito a ensinar para a igreja hoje. E o livro de Ageu é um desses livros. Um livro que tem apenas 2 capítulos, mas que é rico em conteúdo e rico em aplicações para o nosso tempo e para a nossa história. Então, a gente vai fazer um salto pelo livro, vamos ler algumas porções e depois a gente vai, então, entrar nessa temática da vida relevante. Eu queria pedir a licença mais uma vez para a gente orar por esse tempo e que você pudesse orar junto comigo. Senhor, abençoa, Pai, esse tempo que a Tua igreja ouve a Tua palavra. Que tudo que será lido aqui, exposto aqui, não venha de mim, não venha de nenhum outro homem, mas que venha do Senhor. Que possamos, Deus, pelo Teu Espírito, ter um encontro com a Tua palavra e que ela gere em nós inquietações, provocações, que nos conduzam, Deus, a sermos aperfeiçoados, segundo a imagem do Teu Filho Jesus. É por isso que nós oramos e pedimos, no nome de Jesus. Amém. A grande verdade sobre esse tema, quando a gente pensa vida relevante, é tentar traçar um caminho e pensar como que nós podemos ter uma vida relevante. E por relevante aqui, eu vou usar como sinônimo excelência. Eu vou usar como sinônimo uma vida que faz a diferença. Aquele que é protagonista e não meramente um espectador da história. No meu entendimento, vida relevante é uma vida que gera vida. Vida relevante é aquela vida que aonde ela está, aonde ela se insere, ela gera algum impacto, alguma diferença. E é bem verdade que quando a gente pensa nesse trecho, a gente pode olhar para a Escritura e a gente pode então ver aqui como que o profeta Ageu se deparou com essa temática. Então a gente vai ler primeiro do verso 1 até o verso 11, Ageu, capítulo 1 até o 11. Então nós vamos introduzir um pouquinho sobre isso. Ageu 1:11, eu vou ler na versão da NVT, você pode acompanhar na versão que está à sua disposição, não vai ser projetado nesse momento. Em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Agora, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então, me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas. Uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações. Que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Note que
a mensagem aqui de Ageu, nesse começo do livro, ela é muito dura e muito severa. Ageu, de verdade, está dizendo assim para o povo, viu? Por que vocês estão invertendo as prioridades? Por que vocês estão se atentando às suas casas, enquanto a casa de Deus, e ali tem todo um contexto, por que a casa de Deus era tão importante, o templo, naquela região e naquela religião judaica, por que vocês deixaram de ter como prioridade a casa do Senhor? E note que o que Ageu está chamando a atenção aqui do povo? Está chamando a atenção para a sua irrelevância. Ou seja, em algum momento, essa nação chamada Israel, povo de Deus, escolhido, separado, santo, foi chamado por Deus para ser vitrine para o mundo da glória de Deus e da sua grandeza, do seu poder. Deus ele não separou um povo porque esse povo era melhor. Pelo contrário, a gente estuda a Bíblia, a gente percebe como o povo de Israel tinha dura serviço, como era um povo difícil, como era um povo idólatra. Mas Deus escolhe um povo com graça e soberania para mostrar para o mundo como que é o seu reinado a partir de um povo, de uma nação. Só que essa nação, a todo tempo na história, ela falha. Ela falha, ela fracassa, ela se torna irrelevante. Enquanto Deus chama a nação de Israel para fazer a diferença no mundo, para ser excelente, para demonstrar as riquezas daquele que o chamou da glória, a nação de Israel se torna uma nação irrelevante, medíocre. Onde ela passa, por onde ela vai, você não nota mais sabor, você não vê mais diferença. E aí, para a gente entender melhor tudo isso, a gente tem que ter algumas informações importantes na nossa cabeça, que é de que Israel, a grande nação, até o período ali de Salomão, filho de Davi, foi uma única nação. Uma nação poderosa, uma nação protagonista. Foi um período onde Israel avançou nas questões de construção, construiu o grande templo de Salomão. Israel avançou na questão do seu poderio bélico, conquistou muitas terras e Israel viveu um tempo de paz. Mas então, depois que Salomão morreu e vieram seus filhos e filhos e filhos, a nação de Israel começou a experimentar a desgraça. Fruto da desobediência, fruto da rebeldia do coração. Então a gente tem um reino dividido, onde 2 tribos são chamadas de Reino do Sul, Judá e Benjamim, e outras 10 tribos são chamadas então de Reino do Norte. E agora não é um rei, agora são 2. E talvez você pense assim, bom, agora as coisas se ajeitaram, não é mesmo? Não. As coisas foram de mal a pior, porque a cada rei que nascia, que morria, a nação de Israel e Judá agora se tornavam cada vez mais idólatras, cada vez mais entregues aos seus próprios prazeres, às suas próprias vontades, mais irrelevantes. Isso vai acontecendo até um momento de exílio. Então, aqui em Ageu, tudo isso já se passou. A nação já desobedeceu, a nação já foi disciplinada, veio os assírios, levaram o reino do norte em 722, depois veio a grande Babilônia, Nabucodonosor, e levaram o reino do sul, e tudo isso aconteceu, de repente, veio um rei chamado Ciro, um rei persa, um rei diferente. Ciro tinha um jeito diferente de governar. Enquanto na Babilônia o interesse era trazer aqueles prodígios, aqueles prospectos, e eles traziam então aqueles jovens para o seu reino, para ensinar, para doutrinar, como foi no caso de Daniel, o Ciro, esse rei persa, medo-persa, ele tinha um jeito diferente. Na cabeça dele não tinha muito porquê manter o povo cativo. E aí o que ele faz? Ele emite um decreto, tudo debaixo da soberania de Deus, para liberar o povo. Então, olha só, nação de Israel, divisão, exílio, vem um momento de reconstrução, um momento de novos começos. Tem um salmo, o salmo de número 126, que é um salmo que diz que quando o Senhor trouxe os exilados de volta para Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso, cantávamos de alegria, grandes coisas o Senhor fez por nós, que alegria. Até as outras nações diziam, o Senhor fez grandes coisas para aquele povo. É isso que a gente está falando aqui, de um tempo de novo, de renovo, de avivamento da parte de Deus. E aí, de repente, a gente se depara com novos desafios. Porque é assim com o povo de Deus. Quando Deus faz grandes coisas para o seu povo, você pensa, agora vai. Não. Talvez muitos de nós, para o nosso contexto, pensando assim, nossa, depois da pandemia, quem não acordou, não acorda nunca mais. E aí você descobriu que é isso mesmo. Não acorda.
Porque pode vir crise sanitária, pode vir crise do poder político, podem vir crises sobre guerras, o ser humano não muda. Os desafios são os mesmos, e o Ageu é levantado por Deus para, na sua época, no seu tempo, chamar a atenção do povo e falar assim: peraí, meus irmãos, a gente inverteu as prioridades. Vocês se esqueceram do que a gente passou recentemente? Vocês foram trazidos por Deus para reconstruir a casa de Deus, o templo de Salomão. E aí ele diz então: vocês estão vivendo em casas luxuosas? Outras versões vão dizer de fino acabamento. Perceba a mediocridade do povo, a sua irrelevância. Mesmo passando por tudo isso, todo esse contexto, o povo não muda. E aí, o que de fato eu quero aqui destacar com você, que é o problema, a raiz do problema que estava gerando tanto incômodo em Deus e no profeta Ageu? A gente vê aqui 3 coisas muito simples. Primeiro, uma inversão de prioridades. Como eu já disse, Deus tinha trazido o seu povo para que Israel voltasse a brilhar, para que a nação de Israel voltasse a ser o centro da adoração, para que Jerusalém voltasse a ser a grande Jerusalém. E o povo não está preocupado com isso, não. O povo está pensando assim: bom, domingo, será que eu vou para a igreja? Será que eu devo participar da reunião de oração? Será que eu devo priorizar a minha leitura devocional? Não sei, tem tanta coisa para fazer, o ano está acabando, tantos desafios, tantos problemas, o trabalho, a coisa está pegando, tem que fechar a meta, tem que pagar funcionário, 13º. E a nossa vida, às vezes, é atolada de tantas coisas, de tantas prioridades, do nosso ponto de vista, que a gente vai deixando as coisas de Deus de lado. E isso nos leva a uma irrelevância. Porque quando Deus não está no centro, quando Ele não é tudo, logo tudo que a gente faz é nada. Outro problema, indiferença espiritual. Essa inversão de prioridades, o texto mostra pra gente, que a gente leu, que tinha um porquê. Por que eles estavam invertendo prioridades? Porque no fim das contas, eles não estavam mais conectados com Deus. Eles haviam se desconectado da videira verdadeira. E no fim, a gente percebe que, por mais que eles plantam muito, eles colhem pouco. Por mais que eles se esforçam, eles não veem resultado. Sabe aquela coisa, você trabalha o ano todo, você trabalha a vida toda, e você chega no fim e pensa assim: agora eu vou desfrutar da minha aposentadoria. E é como se fosse nada. Não dá nem para pagar os remédios. É mais ou menos isso. Indiferença espiritual. Eles esqueceram que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Esse é o problema do povo. O problema é que o povo não só invertia prioridades, o povo também estava indiferente àquele que é de fato a fonte de vida. Como nós cantamos aqui, se a gente beber dessa água, a gente nunca mais terá sede. Mas fala a verdade, eu e você às vezes não acreditamos nisso, não é mesmo? A gente pensa assim: mas tem uma água saborizada, tão melhor, né? Você pensa assim: não, mas uma Coca-Cola gelada vai resolver o meu problema. Não, é a água viva. É Jesus Cristo. E aí o resultado de inversão de prioridades, indiferença espiritual, é que a vida se torna infrutífera. Isso é irrelevância. É aquela pessoa que você olha para a vida dela e você não vê nada de bom e nada de ruim. É uma apatia, é uma insensibilidade, é aquele tipo de pessoa e de vida que, se ela vem ou se ela não vem, não faz diferença nenhuma. E note que isso não é só um problema em Israel, mas isso pode ser um problema da igreja. Porque tem muitas igrejas que, ao invés de pregar a palavra, ao invés de discipular, ao invés de gerar crescimento e transformação espiritual, estão entretendo crentes ou bodes. Estão fazendo com que, em muitos momentos, o culto se torne um momento de lazer, um momento gostoso, que você ouve uma palavra motivacional e vai embora. E muitos estão fazendo apelo para pagar suas contas. Inversão de prioridades. A igreja não foi feita por Deus para isso. A igreja foi feita para ser sal da terra, a luz do mundo. Note que a indiferença espiritual também é presente no nosso tempo. Quantos líderes religiosos, pastores renomados, que não se perderam na sua vida? Quantos que não são acusados de tanta depravação, de tantas maldades, abusadores dentro da igreja? Por quê? Porque estão indiferentes. Porque são um povo de dura serviço. Porque no fim das contas, não importa se é um líder religioso, ele é um ser humano tão falho e tão pecador quanto qualquer outro. E ele é vulnerável. Agora,
Esse é o nosso contexto, esse é o nosso Brasilzão, não é mesmo? A gente ouve falar aí fora escândalos, pastores envolvidos em corrupção, líderes envolvidos em escândalos terríveis. E aí você pensa, poxa, se a liderança está assim, que dirá o povo? Se a referência, se aquele que é para ser exemplo, vive uma vida tão apática, tão sem graça, tão sem sabor, que dirá o povo? E o que a gente não vê, às vezes, no nosso Brasil é fruto. Tem uma estatística que diz que o número de evangélicos no Brasil, ele cresce a cada ano. Aí você pensa assim, uau, isso é extraordinário, não é mesmo? Deus está fazendo grandes coisas, mas você vê fruto. Você vê transformação? Você vê a sua cidade mudando, a sua vizinhança mudando, a sua família mudando? Entra ano, sai ano e nada muda. Como que cresce o número de evangélicos no Brasil e o Brasil não é transformado? Porque no fim o que a gente vive é uma irrelevância. Hoje o movimento evangélico no Brasil se tornou irrelevante. E é para nossa tristeza. Se identificar como evangélico não é sempre bom. Falar que você é do movimento gospel nem sempre vai te trazer benefício. Então, tudo isso nos aponta para um cenário muito parecido com o de Ageu. E eu quis chamar a sua atenção nesse momento para você entender o tamanho do problema que a gente está falando aqui. Que tem solução. Porque com Deus sempre há misericórdia e sempre há recomeço. Mas a gente tem que, às vezes, se deparar e ter um choque de realidade para, como o texto mesmo diz aqui, né? Vejam o que estão lhe acontecendo. É mais ou menos isso. Às vezes a gente fica cego, a gente fica num mundo, numa bolha, num universo, onde a gente não se depara com o tamanho da indiferença, da mediocridade, da irrelevância que a nossa vida, que a nossa comunidade se tornou. Pensando nisso, eu quero ler agora o texto que eu vou gastar a maior parte do tempo. Vamos lá em Ageu ainda, do verso 12 até o capítulo 2, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor. Estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do 2º ano do reinado de Dario. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito, portanto, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Novamente, em comparação à primeira mensagem, a gente percebe que essa segunda mensagem também é dura, também é severa. Mas, ao mesmo tempo, Deus agora percebe no seu povo e nota uma resposta mais positiva e proativa. Note que uma vez que eles tiveram a sua atenção chamada, uma vez que eles tiveram a sua percepção mudada, eles conseguem agora olhar para a realidade e perceber: ok, a gente tem que mudar mesmo. E o que a gente vê aqui é que o povo sai de uma irrelevância e começa a se perguntar como ter uma vida relevante. E é sobre isso. É como a gente pode sair da mediocridade e chegar num posto de excelência. Como a gente deixa de ser coadjuvante na história e se torna de fato protagonista. Como a gente assume a nossa identidade e faz a diferença no mundo. E é esse o chamado de Deus para o seu povo em todo o tempo.
em toda época. É por isso que a gente não é salvo e não é arrebatado, não é mesmo? Porque Deus quer fazer algo aqui, agora, por meio da Igreja Life, na cidade de Americana. E nós precisamos então responder: como ter uma vida relevante? Como fazer com que essa igreja continue a gerar transformação e mudanças na cidade de Americana? E aí, o caminho é esse. Ao invés da gente ter inversão de prioridades, a gente precisa ter reverência diante das nossas prioridades. Ao invés da gente ter indiferença espiritual, a gente precisa ter uma resistência espiritual. Ao invés da gente ter uma vida infrutífera, a gente precisa ter uma vida relevante. Uma vida que gere frutos. E isso eu chamo de excelência. Excelência é o antídoto contra a mediocridade. Um viver excelente não é uma vida caprichosa, não é só uma vida zelosa, não é só uma vida perfeccionista. O viver excelente é uma vida relevante. Onde essa pessoa passa, ela faz a diferença. Por onde ela vai, pessoas falam sobre ela, pessoas dizem a respeito dela, não por quem ela é, mas pelo Deus que ela serve. E esse vai ser o nosso caminho, então, a partir de agora. Eu quero me atentar a cada ponto e, nesses pontos, traçar algumas aplicações para nós. Como podemos ter uma vida relevante? Então, vamos lá. O compromisso com a excelência é o antídoto contra a mediocridade. E eu gostaria que você gravasse isso. Que a resposta para esse grande problema chamado média, aquele 5 que você tirava na escola só para passar de ano, sabe? Aquela coisa de que, nossa, qual que é o mínimo que eu tenho que fazer para ser um crente bem-sucedido? Eu vou fazer. Não, não se contente com pouco. Seja o melhor, dê o seu melhor. Você precisa estar comprometido com a excelência. Então, em primeiro lugar, uma primeira marca de uma vida excelente é a vida reverente. E onde o texto nos mostra essa verdade? A gente vê isso no verso 12. Olha o que diz: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus. Obediência significa reverência. É se prostrar, é se dobrar. Quando a gente fala de um povo de dura cerviz, é aquela pessoa que não abaixa a cabeça para ninguém, que anda de nariz empinado, que se acha, né, que é, vamos dizer assim, o peru de Natal, aquele, né, peito estufado, tudo mais. Mas grande verdade é que a pessoa reverente é a pessoa que se dobra, que se curva, que diante de uma confrontação, ela é capaz de reconhecer, abaixar a cabeça e dizer assim: é verdade, eu estou errado, me equivoquei, não considerei esses pontos, não avaliei o todo. E é isso que a gente nota na atitude do povo. Eu acho muito interessante que sempre que o Ageu aqui registra a sua mensagem, a gente vê que ele menciona os 2 principais líderes do povo. É o tal do Zorobabel e o tal do Josué. Não confunda, o Josué não é o filho de Num, não, aquele lá conquistador. Esse é um outro Josué que é chamado de sumo sacerdote. Aqui a gente tem a representação daquele que é o poder político e daquele que é o poder religioso. É o líder político, o líder religioso. E essas 2 coisas caminham muito juntas na vida do povo de Israel. E veja que não é porque eles eram líderes que eles se esquivaram da grande verdade de que eles precisam ter reverência. Às vezes, é bem verdade que líderes espirituais acham que eles estão acima da média e que eles não precisam fazer o que o povo tem que fazer. Mas o que a gente percebe aqui é que essa reverência, ela alcançou primeiro a liderança do povo e depois ela alcançou o coração do povo. Primeiro Deus faz algo na vida do líder, para depois ele fazer algo na vida do seu povo. Porque povo sem liderança não é nada. Todo povo, toda comunidade precisa de um líder. E é isso que a gente vê aqui. Que essa reverência, ela atingiu rapidamente. E o que eu acho mais impressionante é a prontidão. Porque assim, de um versículo para o outro, daquela chamada de atenção e falar: viu, peraí, por que você está morando em casa luxuosa? A gente vê aqui o povo respondendo com prontidão. Não é assim: eu vou obedecer amanhã, na segunda-feira. Não, eu vou obedecer agora. Eu vou mudar hoje. A minha vida vai ser diferente a partir desse momento. Porque quando os meus olhos se abrem para a realidade espiritual que Deus está me mostrando, eu preciso ter prontidão. Eu preciso ter reverência. Eu preciso me dobrar. Agora, essa obediência, essa reverência, ela pode ser vista, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, da seguinte maneira: a obediência é a única evidência de que alguém de fato ouviu a voz de Deus. Porque não tem como você obedecer o que você não sabe. Não tem como você ter uma resposta ativa se você não, em algum momento, teve um recebimento, uma recepção de algo que foi lhe falado.
Então, obediência é sempre uma resposta ativa mediante a um confronto. E aí me estranha e me causa muita estranheza pessoas que dizem assim, pô, se o outro está errado, deixa ele errado. Se fulano não quer viver os padrões de Deus, deixa o fulano. Não mexe, não confronta, não chama atenção. É claro, a Bíblia diz que não devemos confrontar o insensato, porque ele vai ser mais insensato ainda. Mas é bem verdade que como igreja a gente tem responsabilidade com a vida dos nossos irmãos. E se a gente está sabendo que o irmão está em pecado e a gente não tem a hombridade de confrontá-lo, a gente não pode esperar a obediência. Porque a obediência é marca de quem ouviu a voz de Deus. Então se você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém, seja. Porque mediante a voz de Deus, alguém pode obedecer, pode ter uma resposta ativa, pode ter uma vida reverente. Agora, seguindo adiante, no verso 13, o texto diz, então Ageu, mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo a mensagem do Senhor. Estou com vocês, diz o Senhor. É interessante que quando o povo muda a sua resposta para com Deus, Deus agora muda a sua resposta para com o povo. No capítulo 1, a gente percebe lá no começo que Deus estava bravo, chateado e estava dizendo assim, ó, este povo diz que ainda não chegou a hora de reconstruir. Este povo. O pessoal está dizendo aí, saiu no jornal, saiu na televisão, saiu na rádio, estão falando por aí que não chegou a hora. E agora, diante de uma resposta reverente, quando eu e você se dobramos diante de Deus e reconhecemos a nossa finitude, Deus fala o seguinte, eu estou com vocês. Estamos juntos e não abro. É mais ou menos como se Deus olhasse para você e dissesse assim, eu vou com você até onde você for. Eu vou mais 1 milha, eu vou mais 1 quilômetro, eu vou com você aonde você estiver. Porque quando a gente se une em parceria com Deus, em reverência, Deus não é um tirano que ao ser reverenciado diz assim, agora sim, agora eu estou gostando. Sabe aquela coisa de chefe assim, né? Você é meio insubmisso, aquele funcionário que é respondão. Aí de repente você chega pro chefe e fala, pô chefe, perdão, desculpa, me equivoquei. Aí o chefe, bom mesmo, estava esperando isso, né? Já tinha assinado a sua carta de demissão. Não é isso. Deus não age assim, Deus não é tirano. Deus é um pai amoroso. Que quando o seu filho chega arrependido diante dele, ele diz, está perdoado, está pago. A Bíblia fala que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e de lá ele não lembra mais. Ou seja, diante de uma resposta reverente, olha como o povo é rápido em pedir perdão e acertar as contas com Deus, e como Deus também é rápido em dizer, ok, está tudo certo. Porque às vezes a gente acha que não, se a pessoa pedir perdão, agora ela vai ter que esperar o tempo dela, a hora dela, e vamos ver se ela vai merecer isso. E não é verdade. Quando um irmão vem pedir perdão para você, você deve prontamente dizer assim, ok, meu irmão, vamos caminhar junto. É sobre isso. Né? É sobre acertar, sobre errar, estou com vocês. Veja como a reverência muda o nosso caráter. A reverência transforma a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de responder. A reverência nos lembra que a presença do nosso Deus é uma presença pessoal. Ele não é um Deus impessoal, ele não é um Deus que manda recado. Ele vem, ele chama atenção. E se você muda, ele diz, eu estou com você. Se você quer ter uma vida diferente a partir de hoje, tenha certeza que a presença do nosso bom Deus estará com você a partir de hoje, amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, até a consumação dos séculos. E essa é a nossa esperança. Agora, seguindo em frente, o verso 14 diz, e o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e a todo o remanescente do povo. Deus deu ânimo, Deus disse, estou com vocês, deu encorajamento. Então começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do 2º ano do reinado de Dario. É interessante que o Ageu, ao que tudo indica, ele é bem metódico, sabe? Ele vai registrando as datas, ele vai pondo os pontos, quem era o rei, o que estava acontecendo e tudo mais. E o que a gente vê aqui é que do ponto inicial onde Deus confronta o povo para esse ponto de reconstrução, passaram-se 20 dias. Ou seja, para a gente ter uma resposta ativa de obediência, de reverência, não é só uma teoria. Não é só sair daqui do domingão empolgado e dizer assim, não, agora minha vida vai ser diferente. Você precisa, de fato, pôr a mão na massa. E é isso que a gente vê aqui com o povo. Que essa reverência não tomou apenas conta do intelecto, do coração, mas também das mãos, dos pés, da cabeça, de todo o corpo.
onde eles se engajaram e rapidamente colocaram a mão na massa, a mão na obra. Espera aí, o que Deus está exigindo de nós é a reconstrução do templo, desse santuário onde a presença de Deus se manifesta, onde nós temos acesso ao Santo dos Santos. E quando o povo desprezava o templo, não era o templo que eles estavam desprezando, não era uma construção geográfica, era o próprio Deus. Quando o povo naquela época dizia assim, não queremos templo, eles estavam dizendo mais ou menos assim, não queremos Deus, não queremos o seu reinado, não queremos o seu governo. E agora o povo então tem uma resposta ativa, que não vai afetar apenas as suas palavras, mas vai afetar as suas ações. Olha que legal isso. Em 21 de setembro, eles começaram a reconstruir o templo. Por quê? Porque eles foram alcançados por uma santa reverência. Quando o povo se volta para Deus, Deus se volta para o povo. Porque o que Deus quer é trabalhar em parceria com o seu povo. Não é uma relação de soberano e o vassalo. Não é aquela relação onde você tem um chefe e um funcionário. É uma relação de pai e filho. Isso se chama fraternidade. Isso se chama família. Quando Deus nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus, Ele está dizendo para nós o seguinte: vocês estão adotados. Vocês fazem parte. Nós vamos trabalhar juntos. E é isso que a gente vê aqui, que quando a gente decide ter um coração reverente, Deus é o mais interessado em trabalhar em parceria com a gente. Em usar as nossas mãos, em usar os nossos pés, porque Ele quer usar o seu povo para cumprir os seus planos e propósitos. Agora, no verso 12 ainda, a gente vê que quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu ao Senhor. Isso aqui é fantástico. É fantástico saber que a palavra de Deus tem esse poder. De que quando ela é pregada com fidelidade e com verdade, o povo de Deus pode responder com reverência, com temor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, não é mesmo? Então, note que quando nós, como igreja, paramos e tiramos um tempo para ouvir a palavra de Deus, a gente está diante de algo poderoso e que pode transformar as nossas vidas. Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela faz o que Ele quer. A palavra de Deus pode fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível. Então, que a resposta no nosso coração seja essa: temor. Temor e tremor diante de um Deus que é severo, mas que também é amoroso, que disciplina aqueles a quem Ele ama. Como conclusão desse ponto, a gente pode perceber que a relevância da igreja, ela está enraizada na sua reverência. Uma igreja que deixa de ser reverente é uma igreja que está brincando com o Todo-Poderoso. Uma igreja que não tem temor e tremor diante da presença desse Deus e que vem para o culto despreparada, que chega atrasado, que faz as coisas de qualquer jeito, que deixa para a última hora, que não trata com seriedade o momento em que se encontramos com Deus na sua presença, é uma igreja irrelevante, medíocre. A excelência, ela de fato está na nossa reverência. Um coração reverente é um coração excelente, que leva a sério o Deus a quem serve e o Deus a quem proclama. Agora, em segundo lugar, uma segunda marca que a gente pode ver de uma igreja relevante e de uma vida relevante é a vida resistente. E aqui a gente começa a adentrar no capítulo 2, porque existe uma resposta ativa, existe uma prontidão. Em menos de 20 dias eles retomam as obras, chamam os engenheiros, chamam os pedreiros, chamam os pintores e começa aquele movimento. Mas sabe de uma coisa? Não dura muito. Sabe aquele fogo de palha? Tem um ditado, não sei se você já ouviu falar, né? É uma coisa popular, né? Se você pegar uma Coca-Cola e agitar, né? Ela vai sair todo o gás e fica aquele gosto de groselha, não é mesmo? E é mais ou menos isso, o povo é Coca-Cola, só agita. Sabe aquela pessoa que só agita o rolê, mas não tem sabor, não tem graça, não tem gás, não tem fôlego para aguentar? É isso. O povo de 20 dias mudou a vida, mudou a história, mas a gente vai perceber aqui no capítulo 2 que em algum momento faltou resistência. Eles tinham uma reverência, um temor obediente, mas em alguns momentos também, para se viver uma vida relevante, você tem que resistir. E eu já percebi que a vida é mais uma corrida de resistência do que uma corrida de velocidade.
A nossa vida, a nossa jornada aqui nessa terra é muito mais sobre perseverança do que sobre velocidade, rapidez. E isso para a nossa geração que gosta desse negócio da mega velocidade, das relações e do vai e vem e tudo mais, e carro turbo, a gente não lida muito bem com essas coisas. Porque a gente quer tudo muito rápido. Mas às vezes Deus quer nos ensinar que a nossa relevância, ela está em permanecer firme. E é isso que a gente vai ver. No verso... Opa, deixa eu voltar aqui. Aí. Verso 1, vamos ler novamente? Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, o Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote de Josué, filho de Jeozadak, e ao remanescente do povo. Eu quero chamar a sua atenção aqui, que mais uma vez a gente percebe a velocidade com que Deus vai se revelando. Porque o verso anterior mostra que em 21 de setembro começaram as obras. Menos de 20 dias antes, Deus já tinha chamado a atenção do povo. E agora em 17 de outubro, mais ou menos 20 dias depois, Deus já está falando com o povo de novo. Perceba como que Deus tem que falar todo domingo mesmo? Tem que ter culto todo domingo, porque toda semana a gente tem alguma coisa para alinhar com Deus. Porque a gente não pode se cansar de ouvir a palavra de Deus. E aqui a gente percebe isso claramente. Deus fala por meio de Ageu. O povo responde durante a semana. Aí dá uns 20 dias, Deus tem que falar de novo, chamar a atenção do povo de novo. Porque falta resistência. E aí eu percebo que a excelência, ela não depende de uma ação isolada, mas é um conjunto resiliente de ações. Se a gente quer ter relevância, se a gente quer ter excelência, fazer a diferença em algo ou para alguém, a gente tem que encarar esse fato de que a gente vai ter que resistir muito. A gente vai ter que ter a tal da resiliência. A gente vai ter que suportar muita coisa. Porque senão, o nosso alcance vai ser pequeno. E é isso que aconteceu com o povo. Aqui, para a gente entender melhor esse contexto, quando Deus ele se revela lá no primeiro momento, no capítulo 1, verso 1, em 29 de agosto, era o início de uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. É uma festa importante para o povo de Israel, para aquela religião. Era uma festa onde eles tinham ali uma comemoração da saída do Egito e eles então iam para um acampamento. Eles saíam das suas casas, iam para cabanas e eles também celebravam a Deus a colheita. Mais ou menos como o nosso Thanksgiving, não é mesmo? O dia de ação de graças. Era um período do ano que eles separavam para dar graças a Deus pelas colheitas. Quando Deus fala por meio do profeta Ageu, é o primeiro dia dessa festa. E agora, o que a gente percebe é que nessa segunda fala de Deus, é o último dia da festa. No calendário judaico, significava 17 de outubro, o 21º dia do 7º mês. O último dia da festa dos tabernáculos. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver conosco? Que esse também, dizem alguns estudiosos, foi o dia em que o Templo de Salomão ele foi inaugurado. O primeiro templo. E aqui a gente está falando do segundo templo, que ia ser reconstruído. Mas o primeiro templo ele foi inaugurado nesse dia, 17 de outubro. E olha que coisa interessante, não é mesmo? Vamos dizer aqui uma jesucidência. Deus ele se revela e chama a atenção do povo em dias e épocas do ano chaves. Onde geralmente o povo estava disperso, onde geralmente o povo estava olhando para outras coisas, pensando no presente de Natal, na Black Friday e tudo mais. E aí Deus chama a atenção do povo. E mostra que quando ele está falando desse templo, eles precisam ter a tal da resiliência. Porque nunca foi fácil e nunca será. E nessa data, 17 de outubro, o povo devia se lembrar daquele primeiro templo. E é isso que Deus faz, ele chama a atenção do povo para aquele primeiro templo. Veja só, verso 3. Algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior, deve parecer insignificante. Na data de aniversário do templo de Salomão, no último dia da festa dos tabernáculos, Deus chama a atenção do povo que está reconstruindo o templo e diz assim: vocês se lembram da glória daquele templo? O que lhes parece agora? Se a gente fosse comparar o que vocês estão fazendo com o templo de Salomão, parece que é insignificante, não é mesmo? E sabe por que Deus diz isso? Porque o templo de Salomão ele foi construído com um poder aquisitivo muito grande.
É bem verdade que houve um patrocínio estatal para que o Templo de Salomão fosse reconstruído. Até outros países, outros povos ajudaram, trouxeram muitas especiarias, muito ouro, muitas riquezas. E quando a gente está falando aqui desse templo novo, desse desafio de reconstrução, a gente está falando de uma meia dúzia de gato pingado que não tinha muito recurso, não. A verdade é essa. Eles não tinham muito o que fazer, não tinha muita matéria-prima. Lembra que eles ainda estavam debaixo de um governo opressor que tirava a riqueza e que os oprimia, que era o Império Persa. Então, assim, eles não tinham muito luxo, eles não tinham muito com o que fazer. E sabe o que estava acontecendo? Os mais velhos que lembravam do Templo de Salomão estavam dizendo assim: ah, esses jovens, ah, essa nova geração. Eles acham que esse templinho deles está chegando aos pés do grande Templo de Salomão. Sabe aquela coisa de saudosismo? De olhar para trás e dizer assim: não, porque na minha época, pastor vestia terno e gravata. Não, porque na minha época, igreja, imagina que ia ter esse negócio de cantina, disso, daquilo. Não, porque no meu tempo... E eu quero respeitar e quero dizer que para cada tempo, para cada época, Deus usa pessoas, recursos e meios. Mas o que estava acontecendo aqui, e por que o povo estava desanimando e não estava resistindo a essa situação, era por causa da zombaria dos mais velhos. Aquela coisa de olhar para a situação, ver alguém tentando fazer o certo e dizer assim: imagina, deixa ele tentar, né? Coitado, mal sabe o que Salomão fez, o que Salomão construiu. Sabe aquela coisa que pastor de antigamente não se faz mais? E aí a resposta é verdade. Porque não precisa mais. Porque a gente precisa de pastor para hoje, não para antigamente. Porque a gente precisa de igreja para hoje. Porque agora não importa mais o templo de Salomão. Não importa se o templo agora que está sendo reconstruído é insignificante. Nós temos que fazer o melhor com aquilo que temos. Com os recursos que dispomos. E é essa atenção que Deus está chamando do seu povo. Porque os mais velhos deveriam estar lembrando do templo antigo, em alusão ao templo antigo, e reconhecendo o esforço dessa nova geração em reconstruir o templo. Sabe por quê? Porque eles nem lembravam do templo, eles nasceram em outro tempo, em outra época. Eles nasceram no Império Babilônico. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que cabe àqueles que são mais velhos e maduros apoiar, incentivar e encorajar a nova geração. Porque em todo tempo, em toda época, a resistência do mais novo, ela é menor do que a resistência do mais velho. Não é mesmo? O que é mais velho já é mais casca grossa, não é mesmo? Já passou por muita coisa nessa vida. Não é o meu caso, mas deve ser o caso de alguns aqui. Vocês já passaram por muita coisa, já tomaram muito perrengue, já tomaram muito calote. Você está vacinado. E o seu papel, a sua responsabilidade para que o outro mais novo, mais fraco, resista, é você encorajá-lo e não menosprezá-lo. É você elogiá-lo e reconhecer o esforço, as ideias, as tentativas. E não dizer assim: ah, esse jovem, ah, essa moçadinha, faz barulho durante o culto, perturba, que coisa, né? Graças a Deus por isso. Quer dizer que eles estão vivos, quer dizer que eles estão se divertindo. Então, o que a gente precisa entender é que nem sempre a gente tem toda a capacidade de resistir. Mas às vezes Deus pode usar pessoas na nossa vida para que a gente tenha maior e melhor possibilidade de resistência. Agora, continuando, o que a gente tem que tomar cuidado é com a tal da comparação, não é mesmo? Porque aqui o que está muito evidente para mim no texto é que eles estavam olhando para o templo antigo e dizendo assim: puxa vida, a gente não está chegando nem aos pés do templo antigo, vamos desistir. Ó céus, ó terra, ó vida, por que a gente vai tentar? Sabe aquela coisa de ficar olhando para o passado e pensar assim: mas foi tão bom, foi tão melhor, porque agora no presente a gente tem poucos recursos, poucas oportunidades. Não, a gente tem que tomar cuidado com as comparações. Porque são as muitas comparações, o tentar transformar o A no B, o C no D, que nos levam a desistir, que levam as pessoas a fracassar, que levam as pessoas a não serem tão relevantes. Por quê? Porque falta resistência. Então, fuja das comparações. Tenha coragem de ser diferente. E é isso que Deus continua falando com o povo. Ele fala no verso 4, assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué.
Sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O meu espírito habita em seu meio, como prometi, quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Diante da comparação, diante daquilo que era tirado sarro, diante das críticas, Deus está falando para os seus líderes e para o seu povo, sejam fortes. Mais ou menos como ele diz para Josué, seja forte e corajoso, tem bom ânimo. Não tenha medo de ser diferente, para ser relevante. Se você tem que ser diferente, seja diferente. Se para ser relevante você tem que ter coragem, tenha coragem. Coragem de enfrentar os seus medos, enfrentar os seus temores, enfrentar talvez os seus parentes, enfrentar talvez aqueles que te criticam. Tenha coragem, se levante, porque Deus está com você e é isso que importa. Quando Deus repete que eu estou com vocês, eu estou no meio de vocês, como eu prometi, Ele está reafirmando aqui o seu amor, o seu pacto e a sua aliança. Deus não abandona o seu povo. Não importam as comparações, não importa se o antigo templo e a sua glória é muito maior do que do novo templo. Deus quer fazer algo novo, agora. E para isso a gente tem que ter coragem. Sabe, para resistir às pressões, para resistir a essa cultura, esse tempo que estamos vivendo, a igreja de Deus vai ter que ser corajosa. Porque a gente vai ter que afirmar aqui nesse púlpito verdades que lá fora serão vistas como crime. Mas a coragem é que nos leva a ser resistentes, resilientes. É a coragem que nos leva a sermos diferentes. É a coragem que não importa tempo, ocasião, a gente vai continuar crendo nas mesmas coisas, confiando no mesmo Deus, sabendo de que não importa o preço, esse preço já foi pago na cruz do Calvário, por meio de Jesus Cristo. Então, quer alguém que resistiu mais do que o Senhor Jesus? Que resistiu à injúria, à calúnia, à difamação, que ouviu os seus acusadores dizendo, desce daí se você é o Messias, por que você salvou a tantos e não salvou a si mesmo? Mas Jesus resistiu até a morte e morte de cruz. Então deixa eu dizer uma coisa para você, se você está pensando em desistir nessa noite, persista. Vá mais uma milha, caminhe mais um pouco. Eu não sei qual é a situação, qual é o seu problema. Se é o seu casamento, se é a sua vida financeira, se é o seu trabalho, se são os seus muitos afazeres. Resista, persista, porque é isso que vai fazer a diferença. Deus está dizendo para você nessa noite, seja forte, eu estou com vocês. Seguindo, essa coragem, ela não é a ausência de medo. Mas voltando aqui. Coragem não é a ausência de medos, mas a disposição de enfrentá-los. Eu queria que você guardasse isso. Coragem não é a ausência de medos. Para ser corajoso, você não tem que dizer que não tem medo de nada. Você só tem que ter a disposição de enfrentar os seus medos. Mas caminhando aqui, e indo então para um último ponto. A relevância da igreja está enraizada na sua resistência. Nós temos que ser reverentes, mas temos que também resistir. Um último ponto de uma igreja e de uma vida relevante é a sua própria relevância. E na verdade o que eu percebo aqui é que a gente tem aqui uma somatória de fatores que gera um produto, gera um resultado. Uma vez que a igreja e a tua vida, ela é reverente, você responde ativamente, você tem obediência. Uma vez que você nessa obediência resiste, persiste, independente daquilo que estão falando, mas permanece obedecendo, o resultado dessa somatória de fatores é que você se torna alguém relevante. Alguém que obedece o tempo todo e que resiste às críticas e às difamações é alguém relevante. É alguém que faz a diferença. E é isso que a gente vê no livro de Ageu. Que não importavam as críticas, o que estavam dizendo, eles permaneceram firmes. A gente pode perceber que o povo continuou fazendo a diferença. Porque fazer a diferença, em muitos momentos, é ser diferente mesmo. Se você tem medo de ser diferente, você foi chamado por Deus a ser diferente. Você foi chamado por Deus a ser separado. Você estava morto, mas agora você está vivo. Você não é mais treva, você é luz. E esse é o papel da igreja. A igreja foi chamada por Deus para fazer a diferença, para ser relevante. E é isso que a gente vê nesse final. No verso 6, veja, assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo, muito em breve, sacudirei novamente os céus, a terra, os mares e a terra seca.
sacudirei todas as nações, os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante, o povo estava tirando sarro dos mais novos que estavam tentando reconstruir o templo. E Deus está dizendo o seguinte, gente, vocês não sabem o que eu estou para fazer. Em breve eu vou mexer com esse cenário aqui político, eu vou mexer com esse cenário geográfico, eu vou mexer com esse cenário religioso, eu vou mexer com essa nação de tal forma que a glória desse novo templo vai ser muito maior do que a do antigo. E aí o povo de Israel naquela época devia estar dando risada, né? Pensando assim, poxa, Deus está brincando. Não é possível. A gente está sendo dominado pelo Império Persa. Vamos começar por aí, Deus, nos livra dos persas. Mas o que a gente percebe aqui é que, de fato, um povo que obedece a Deus e um povo que resiste nessa obediência, ele está para experimentar o sobrenatural e o novo de Deus. E tudo que está sendo desenhado aqui, e essa reconstrução do templo, algumas profecias apontam que ela deveria diretamente afetar a vinda do Messias, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, o que Deus está dizendo aqui não é o seguinte, olha, eu vou tirar esse governo e vou colocar um outro governo. Eu vou tirar o da direita, vou pôr o da esquerda, depois eu volto da direita, depois vira a esquerda de novo. Não. Ele não está dizendo assim, olha, eu vou te dar um novo trabalho, um novo emprego, você vai mudar de igreja, você vai ter uma melhoria nisso aqui, vou te dar melhores condições, uma melhor casa. Não. O que Deus está prometendo aqui, dizendo que Ele vai sacudir, que Ele vai mexer céus, terras, nações, tem a ver com a vinda do Messias. Tem a ver com aquele que de fato vai preencher de glória o novo templo, porque Ele é o próprio templo. Porque Ele veio em carne, habitou em nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o que Deus está dizendo é o seguinte, se o templo para Israel significava a presença de Deus e significava a sua habitação, no Novo Testamento o templo, a glória, a habitação de Deus é o próprio Deus encarnado vivendo entre nós. E aí diante disso a gente tem que dizer, uau, isso é maravilhoso mesmo. Porque Deus está dizendo que Ele vai mexer com as coisas. É mais ou menos um jogo de xadrez, Ele começa a mexer as peças, tira peão, põe rei, põe rainha, e a coisa começa a mudar. A estratégia do jogo muda, porque agora não é mais uma relação de povo e templo, é uma relação de Deus encarnado e o seu próprio povo. É isso que Ele está dizendo, que em tempo de mudanças, Deus quer fazer sempre algo novo. Mudanças nos conduzem à maturidade. Não tenha medo de mudar, porque se você não mudasse, você seria o mesmo até hoje. E que triste seria isso. Mas mudar, ter uma mudança, seja de trabalho, seja de carreira, seja de profissão, seja de direção, mudanças em qualquer sentido, nos levam a crescer, nos levam a ser mais maduros. Então quando Deus está dizendo para você assim, olha, eu vou sacudir a sua vida, você não sabe o que eu vou fazer com você. Ele está dizendo mais ou menos isso. Estou para fazer algo novo, algo muito maior, que vai te levar a ser mais parecido com Jesus. Seguindo, verso 8, a prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não preciso dos recursos. Antes dos recursos, Deus manda algo chamado visão. Antes de mandar a provisão, Ele se coloca como provedor. Antes de dizer para você quanto você vai ganhar, quando você vai ganhar e quando você é as suas férias, Ele diz, eu sou o teu Deus, eu te sustento, eu sou o bom pastor. E é isso que a gente vê aqui, que a glória desse novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, eu, Senhor dos Exércitos, falei. E assim acaba esse trecho da profecia de Ageu. Mas o que eu queria que você entendesse nessa noite é que quando a gente fala de vida relevante, quando a gente pensa sobre a obediência que a gente deve a Deus, a reverência a Ele e o persistir nesse caminho, a gente não pode desconsiderar que sem Jesus a gente não faria nada disso. Que não tem como a gente ser obediente e reverente se a gente não tiver os nossos pecados lavados no sangue do Cordeiro. Que não tem como a gente resistir diante das pressões, das tentações, se a gente não tiver apegado ao bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E o que Deus está falando aqui não está de forma alguma desconectado com isso. Quando Ele diz que Ele vai estabelecer a paz nesse novo templo, Ele não está falando de uma paz transitória. Ele não está falando de uma paz temporária. Ele está falando da paz que excede todo entendimento e que guarda o teu coração em Cristo Jesus.
Então, de forma muito prática, o que eu queria que você entendesse é que quando a gente está falando de Jesus, do Verbo encarnado, a gente está falando daquele que é o verdadeiro tabernáculo, daquele que é o novo templo. Porque agora a relação de Deus com o seu povo não é mais uma relação de local. Não importa mais se adoram o Pai nesse templo ou naquele templo. O importante é adorar em espírito e em verdade. Não tem a ver com este local, não tem a ver com a Avenida Silo, não tem a ver com esse espaço, mas tem a ver com a presença do Emanuel, do Deus conosco, daquele que é a habitação do próprio Deus. Então, o que eu entendo é que não dá para a gente falar de vida relevante, de diferença, de excelência, se a gente não entender que, em primeiro lugar, Deus mandou o que Ele tinha de melhor, o seu Filho único, para morrer pelos nossos pecados e para nos dar a possibilidade de, em fé, responder com obediência, resistência e relevância. Então, para a igreja do Senhor Jesus ser uma igreja relevante, ela precisa estar enraizada em Jesus e sua presença. Não tem como ser igreja de Deus e fazer a diferença na cidade se a gente não tiver firmado na rocha que é Cristo Jesus. Ele é a pedra angular, Ele é a videira verdadeira. Somente quando estamos enxertados nele é que a gente pode de alguma maneira produzir fruto e frutos que permaneçam. É somente assim. Somente quando estamos ligados a Jesus, somente quando a igreja de Cristo está conectada com Ele, submissa a Ele, deixando Ele ser o cabeça, que nós podemos de fato fazer alguma diferença. Então, para refletir e praticar, 3 lições para você considerar. Primeiro, priorize sua reverência, que o temor a Deus e a obediência a Ele sejam as marcas de sua vida. Segundo, desenvolva sua resistência, fuja das comparações e tenha coragem, seja forte para ser diferente. E em terceiro lugar, cultive a sua relevância, seja instrumento de Deus aonde for e aonde estiver. Que Deus nos abençoe, amém?